nos acompanha nas redes sociais, eu estou aqui com a Júlia. A Júlia, nós estamos fazendo uma transmissão nas duas páginas, da Júlia e na nossa aqui, página Wagner Valia. Um grande abraço a todos vocês que vão acompanhar, que vão conversar com a gente nessa segunda-feira. Estou tendo a alegria de ter a Júlia visitando a gente aqui em São José dos Campos. Aqui estamos falando do nosso comitê. Né? Direto do comitê de... Para quem não me conhece aqui no Facebook do Wagner, eu sou de Taubaté, hoje eu sou a presidenta do PT em Taubaté, sou jornalista, sou militante pelo direito das mulheres e a gente vem fazendo juntos essa luta, mesmo quando a gente não está em época de eleição, né, Wagner? Exato, a gente já tem uma caminhada aí na militância, na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos das mulheres, isso há muitos anos, né? Na verdade foi a luta que fez com que a gente se conhecesse nessa caminhada e agora a gente está tendo aqui a alegria de partilhar um pouco desse trabalho que a gente está fazendo junto e de partilhar inclusive a nossa campanha junto com vocês. E apesar de ser uma alegria da gente estar aqui junto, a gente está num momento muito sério, muito denso, muito difícil da política, né? Que é importante para a gente poder se colocar à disposição nessa candidatura e a gente tem que trazer temas que são extremamente difíceis e que são importantes de serem abordados, discutidos, né? E um pouco por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje. Vocês viram aí nas nossas manchetes que é um assunto urgente, porque a gente escolheu falar sobre privatização, sobre desemprego e sobre as eleições de 2018 e o que tudo isso tem a ver com o que a gente vai fazer no dia 7 de outubro, né? Olha, Júlia, e é um assunto muito sério, né? Nós estamos debatendo nessa eleição, além da questão dos direitos da população, quando a gente fala da questão da soberania nacional, né? A questão de nós termos as nossas riquezas. Às vezes a gente fala soberania nacional, fica até complicado, né? Bebe com leite, como é que faz, né? O que é defender a soberania? Vou aprender um pouco com você isso aí, né? Porque eu sou engenheiro de formação, eu acabo muitas vezes falando meio engenheiro aqui. Aí... A gente fez uma brincadeira aqui no nosso Face, que é tentar traduzir as coisas de uma forma que todo mundo pudesse entender. Então explica, Wagner, o que é defender a soberania nacional? Por que a tal da soberania nacional é importante? Olha, Júlia, foi muito importante você falar desse tema soberania nacional, porque nós precisamos ter as riquezas do Brasil, né? Tudo aquilo que a gente produz no Brasil, de tecnologia, ou os recursos naturais do Brasil, quando são explorados, servindo para atender as necessidades da nossa população. Né? As riquezas daqui sendo utilizadas para atender a nossa população. Então, é muito preocupante quando a gente vê que as nossas riquezas, os nossos recursos naturais, que são recursos estratégicos, estão sendo doados para outros países ou para outras empresas que vêm aqui só explora a mão de obra, retira as nossas riquezas e não deixa nada para o nosso país. E aí o que aconteceu? No ano do golpe de 2016 para cá, a gente perdeu essa questão, vem perdendo, né, a questão da soberania nacional. Já foi uma discussão que a gente, né, desde a época que a gente se conheceu de muito tempo, esse combate às privatizações, por quê? Esse povo que é contra a privatização e não sei o quê. Por que a gente discute? Por que a gente discute contra a privatização? Porque ela gera desemprego, porque ela entrega de mão beijada para pessoas que só têm interesse em explorar mal e porcamente muitas vezes os recursos naturais, os recursos políticos, os recursos industriais do nosso país, e a gente acaba prejudicando o consumidor, a população que tem um serviço prejudicado, né? Exato, Júlia. Vamos falar aqui de um setor, que é um setor que a gente conhece bastante, que é a questão do setor elétrico. Nós já tivemos aqui vários debates onde falamos da questão do pré-sal, falamos já da Embraer, mas vamos falar aqui do setor elétrico. Foi o setor que eu trabalhei desde a época de Eletropaulo, depois CETEP, você dentro do Sindicato dos Eletricitários, da qual eu também tive a oportunidade de participar. Nós somos duas candidaturas, a Júlia federal, eu estadual, somos candidaturas aqui da região do Vale do Paraíba, e no dia 2 de outubro, há uma semana antes da eleição, o governo do estado, do PSDB, está fazendo a privatização da CESP, entregando as usinas do Porto Primavera e as usinas de Paraibuna e Jaguari, aqui na nossa região, num leilão que vai entregar essas usinas no dia 2 de outubro. E Wagner, o que isso muda para a vida da população que está ouvindo a gente? Porque às vezes a pessoa pensa, uma usina, mas eu nem sei onde que é Jaguari, eu nem sei o que é Paraibuna, tem nada a ver com isso, eu estou aqui desempregado, eu estou aqui pagando umas contas altas.
Por que a gente falar isso tem a ver com a vida de todo mundo aqui no estado de São Paulo? Olha, nós temos 3 fatores importantes. Primeiro, que trata de empresas estratégicas. Quando a gente fala de usina hidrelétrica, a gente está falando de energia elétrica e de gerenciamento de água. Esses são setores que têm que ser da mão do governo, né? Ficar na mão do governo, porque são 2 bens, energia elétrica e água, que são bens de atendimento à população, bens de serviço público. Isso quando a gente passa para a iniciativa privada deve ver mercado, não necessariamente o interesse público. Então, é muito perigoso que muitas vezes a gente tem a situação, para atender determinada empresa, ela muda lá o sistema de energia elétrica, ela muda o gerenciamento das águas para obter mais lucro, não necessariamente para ser do interesse da população. Esse é um dos itens. É um dos itens, né, Wagner? Um dos itens que é muito sério, ainda mais aqui na região do Vale do Paraíba. É um pouco parecido com o que acontece com a saúde, né? Quando eles entregam a saúde pública para as organizações sociais, assim, sem ver, né? Só vão vendendo, só vão privatizando. Primeiro lugar vai ficar o lucro para eles. E empresa depois... que é lucro, gente. Não é ONG, não é filantrópico, não é poder público. Empresa precisa que no fim do mês tenha lá um saldo positivo, né? Um lucro, e a gente tem que isso muito claro. Quando você entrega uma coisa que é pública, que a população depende para viver, que é energia elétrica, água, saúde, na mão de quem quer lucro, a tendência é que as pessoas priorizem o lucro e precarizem o serviço. Sem contar que isso pode gerar demissão também, né? Sim, o primeiro caso foi essa questão do interesse público, que fica em segundo plano. Um segundo item que afeta toda a população, em função dessa questão do lucro, muitas vezes a população acaba pagando mais caro pelos serviços, seja de água, seja de eletricidade. A gente está vendo que dia após dia a conta de luz está ficando mais cara, a conta de água vai ficar mais cara com essas privatizações, porque esses contratos que são feitos sem a participação da população visam atender as empresas e não a população. E aí muitas vezes a questão das tarifas, a gente está vendo aí todo dia saindo notícia de conta de luz ficando mais cara. Uma das coisas que vai fazer não ficar mais caro é porque esses contratos são feitos para beneficiar a empresa e não a população. Então acontece que eles exploram de forma ruim os bens, os recursos naturais do Brasil, precarizam a vida de quem trabalha no setor e ainda no fim das contas quem vai pagar... A população paga mais caro. Mais caro para um serviço mais precário, né? Mais precário. Porque se o trabalhador está ganhando mal, está sendo explorado, muito provavelmente eles vão também querer reduzir ali na qualidade do produto que vão oferecendo, na quantidade, para onde leva. A gente vê aqui na nossa região, a gente que roda muito, por exemplo, as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, não conseguem ter acesso a um bem que eles têm de direito, que é a energia elétrica, porque não é de interesse da empresa favorecer a população que está em ambientes, em lugares mais distantes. Exato, Júlia. E você sabe o que mais me chamou a atenção, que aí já entrando no terceiro item, sabe quais são os principais compradores das empresas brasileiras na área de energia elétrica? Empresas estatais de outros países. Ou seja, o Brasil vai vendendo as suas usinas, vai vendendo as suas empresas, e quem está comprando, na maioria dos casos, são empresas de governos de outros países, estatais. Aqui a gente fica com aquela história, que estatal não serve para nada, que estatal não presta, que é um cabide, um monte de coisa, e começa a vir aquela história que tem que fazer campanha para vender tudo. Os outros países não fazem isso. Cada país, dentro do seu projeto de desenvolvimento, da sua estratégia de desenvolvimento, o que eles fazem? Eles criam empresas fortes para guardar os seus recursos estratégicos e fazem a disputa para comprar em outros países. Então a gente já teve casos aqui, por exemplo, de usinas serem compradas por empresas da China, do governo chinês. Recentemente nós tivemos a Eletropaulo, teve um leilão da Eletropaulo novamente. Quem comprou foi uma empresa italiana. Até saiu falando aí, uma empresa italiana pagou um ágio. Mas qual empresa italiana comprou? Uma empresa estatal da Itália. A CETEP, que era o local que eu trabalhava, quem comprou? Uma empresa estatal da Colômbia. Ou seja, qualquer país que quer ter o seu desenvolvimento assegurado e que protege as suas riquezas, ele segura esses recursos estratégicos. Valorizam internamente e ainda ampliam. Ampliam para fora. Né? E aqui a gente tem visto esse desmonte, toda essa situação de destruir as empresas nacionais, de destruir esse patrimônio que foi construído ao longo de décadas
pela população brasileira, sendo entregue ao mercado que nunca vai colocar a população como prioridade. Ô Wagner, falando ainda desse assunto, o Isaías, ele mandou assim, falando da Petrobras, que eles estão tirando do povo para dar para os especuladores acionistas, Exato. Né? Aí a Petrobras também, que é um dos nomes de referência de tudo que a gente está vivendo na política hoje, foi usada, teve seu nome usado para conseguir implementar aí, favorecimentos políticos para um determinado grupo no Brasil, né? Mas tinha sempre uma grande justificativa por trás desse golpe, né? Privatizar também a Petrobras. E a gente tinha uma discussão nos governos do Lula, da Dilma, que era que a gente pudesse ampliar a exploração do petróleo no Brasil, como a gente fez com o pré-sal, e que a gente pudesse usar os recursos para investir em educação. Eles não só eliminam essa possibilidade, como eles também cancelam os investimentos em educação por 20 anos. Tem a ver esse assunto que a gente está falando, as privatizações no estado de São Paulo, com a privatização da Petrobras e tal? Esse é um movimento que a gente tem visto acontecer, Júlio. Privatização do pré-sal, a diminuição dos gastos sociais, a entrega de todas as nossas empresas estratégicas. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, cidade da Embraer, sede da Embraer, que tem uma unidade em Taubaté também, e que a gente está vendo aí sendo adquirida pela Boeing com a anuência do governo brasileiro. Tudo isso vai tirando riquezas e política de desenvolvimento do nosso próprio país. Essa priorização do mercado e não um olhar para nosso país, para a nossa população, está fazendo com que o Brasil perca uma oportunidade de desenvolvimento próprio, de tecnologia própria, com recursos sendo investidos na população. Essa medida do corte nas áreas de saúde, né? A gente olha aí no estado o desastre que está sendo a história dos remédios de alto custo. Sim, sim. Agora aqui nós tivemos, eu não sei se Taubaté, mas São José já tivemos até aparecimento de novo de gente morrendo com febre maculosa. O que é isso? Pegou doença de carrapato porque você não fez um papel básico de fazer a prevenção, dinheiro de prevenção. Por quê? Porque cortou investimento. Né? Cortou investimento em prevenção. Aí é legal que você falou isso, porque a gente pode até falar um pouco dessa questão da saúde pública, porque às vezes as pessoas limitam a questão do SUS só no atendimento emergencial, aos tem outras partes também, né? Prevenção, a fundamental. vacinação no Brasil ela é referência mundial. Né? Porque você tem um sistema que oferece vacinação para toda a população de forma gratuita e conseguiu erradicar doenças que agora estão voltando, né? Por isso que a gente precisa... Olha o sarampo aí, né? Olha o sarampo. O pessoal tá mandando... A Regina que falou que tá com Wagner Valievo. Eu vi aqui uma abração do Harris, Benedito Fátima, Andréia. O mandou também falou Wagner e Júlia, meus candidatos. Sua mãe ali. Minha mãe! Eu sou a candidata que sempre manda beijo pra mãe em todos os vídeos, gente. Minha mãe, ela é uma guerreira, uma grande lutadora, amiga do Wagner também. E aqui a gente faz essa discussão, às vezes, leveza. Mais descontraída, né? Mas com muita seriedade, né? Ô Wagner, a gente está aí há 34 dias da campanha, da eleição acabar. Talvez uma eleição, uma das eleições, a eleição mais curta, né, para esse pleito, mas a eleição mais tumultuada também, né? Me preocupa, né? Na verdade, eu tenho deixado claro aí para a população que nós, na verdade, temos só dois projetos, né? O Temer e os seus candidatos, os seus mais variados tons, que são o mesmo modelo que já foi feito pelo Temer. Eles até escondem o Temer agora, mas eles são tudo ligados ao Temer. PSDB, Bolsonaro, essa turma toda aí, né? E são candidatos que vão querer continuar esse projeto do Temer, de tirar direito do trabalhador, de entregar as nossas empresas, de acabar com a democracia. Então, esse é o modelo dos candidatos que apoiam o Temer. E a gente, que é do lado do PT, é do lado do time do Lula, que nós já tivemos um Brasil com oportunidades para a nossa população. A gente defende esse Brasil de novo, né, porque a população tem que ter direito e voz na política. Você falou da questão da voz na política, né? A gente é silenciado pela mídia o tempo todo. Então a gente pede ao pessoal que está assistindo compartilhar os vídeos, porque é um jeito da gente conseguir alcançar com essas ideias, com esses projetos, o maior número de pessoas, já que a gente não tem, na verdade a gente tem um grande ataque da imprensa para candidaturas como as nossas. A imprensa não deixa nem sair nada. Não deixa nem sair, morre de medo, a gente o nosso caminho está aqui nas redes sociais, contando com o acompanhamento, o apoio de vocês. Essa notícia de que a gente vai ter a privatização da CESP agora no dia 2 de outubro, uma semana antes da eleição,
é um absurdo, porque nós estamos com uma empresa que é patrimônio da população, né? É uma empresa que gerencia, por exemplo, a questão das cheias aqui do Rio Paraíba, que faz geração de energia elétrica e que corre o grande risco de ser vendida e quem comprar, inclusive, é de governo para uma outra empresa de outro país, de um governo de outro país. Então, esse tipo de entrega do patrimônio público a gente não concorda, a gente vai lutar por isso. Eles estão defendendo o país, né? Eu queria ver se imagina, né? Como se não tivesse. E aí, Wagner, a gente tem uma coisa que é importante a gente esclarecer para todo mundo, que esse ano a gente vai votar com uma porção de gente, né? 6 vezes, né? Gente pra caramba! Porque a gente vai ter que votar. Vai votar no 13 para presidente da República, a gente vai pôr o Lula. Vamos fazer o invertido? Vamos fazer o inverso. O primeiro vota para deputado federal. Começa com a deputada federal, deputada federal. Número 1320. Eu sou o segundo na lista, deputado estadual, 13.200. E aí vem a turma dos majoritários. Depois vem os senadores, né? No caso aí, Suplicy, Gilmar Tato, 131, 132. São 2 senadores, gente, a gente vai eleger esse ano. É importante contar porque a gente está indo pelas ruas, a gente fala, o povo fala, não, eu vou votar no Suplicy. Você fala, não, mas sabia do Gilmar? Eu posso votar em 2, né? Pode votar em 2. São 2, dessa vez são 2. E depois vem o governador, né? O nosso candidato, Luiz Marinho. Né? Nós precisamos dar um basta nesses 24 anos de PSDB, porque tempo para eles resolverem os problemas tiveram, eles não quiseram resolver. Né? Então nós temos muita coisa para fazer no governo do estado e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um candidato do Partido Luteira, que é ligado às empresas, o líder dos patos lá, né? Que vai continuar tendo o direito dos trabalhadores. Do outro lado tem aquele que foi prefeito de São Paulo, que não cumpriu o mandato, nem como prefeito, e que ficava, durante o período de prefeito, cortando leite de criança, querendo contabilizar merenda de criança na escola. Oferecendo ração para a população se alimentar. Jogando água em morador de rua para não ficar dormindo na rua. Pintando de cinza a cidade inteira. É um tipo de gestor que a gente não precisa. A gente precisa de pessoas, de gestores que cuidam da população. E o Marinho, que é o nosso candidato a governador, foi o ministro do Lula, na época ministro da Previdência, ministro do Trabalho. Foi inclusive ele que tirou aquelas filas, você lembra que tinha aquelas filas enormes no INSS? O Marinho foi o ministro do pleno emprego do governo Lula. Foi quando, hoje a gente enfrenta tudo isso que a gente está vivendo agora, na época que o Marinho, que pegou com política pública, com todo o governo unido, para a gente acabar com os problemas dos desempregos, o Marinho foi lá e conseguiu. É o ministro do Trabalho do pleno emprego. E ele tem toda a experiência, desde a época que foi ministro do Lula, prefeito 2 vezes de São Bernardo do Campo, então foi uma pessoa aí que tem toda a capacidade e condições de estar administrando o Estado. Quem está mandando um oi pra gente ali é o Sandro. O Sandro foi o vereador do PT mais bem votado em 2016 em Caçapava. Que bacana, Sandro nosso, e acabou de falar, meus 2 candidatos. Um grande abraço, Sandro. A gente está aí, estive com ele na semana passada. Aqui é a Maria Goretti, está dando um olá pra gente. Oi, Goretti, tudo bem? Goretti. A gente precisa dessa interação com vocês e também da ajuda de vocês para explicar isso que a gente vem conversando para outras pessoas, para a gente ampliar a divulgação dessas propostas. É uma eleição curta, Elaine está junto com a gente. É uma eleição curta que depende muito do boca a boca, eu costumo falar, uma eleição de sola, de sapato e de saliva. Que é isso que vai ganhar a eleição. O Zé Alberto está falando para mim, ô Vilela, obrigado por você ter avisado, travou o vídeo, mas já voltou. De vez em quando ela balanceia aqui, né? A gente está dentro do comitê, não sei por que cai de vez em quando, mas tamo aí. Felipe, grande abraço também. Vamos fazer uma coisinha então para encerrar? Convidar o pessoal da sua página para curtir a minha página. Opa! A gente lá e o pessoal da minha para curtir o Wagner. Vamos trocar aqui as ideias. Consegue chamar também para o Instagram. Agora, quem a gente não conseguiu responder, a gente pode responder depois. A Eliette está perguntando aí, que pergunta que é. Está aqui, eu já vou pegar um celular aqui. Gostaria de saber as suas propostas para a área de segurança. O número de crimes no Vale tem crescido de forma assustadora. É bem verdade isso, obrigado pela pergunta. Dizer uma coisa aqui, Júlia. Você sabe que tem 2 questões na parte de segurança. Uma coisa é o que hoje é o retrato da Polícia Militar e da Polícia Civil. O abandono que está dessas corporações. Nós tivemos, só no Vale do Paraíba, de policiais que aposentou e não entrou outro no lugar, tem um déficit de 400 policiais no Vale. Nós não estamos falando de colocar mais policiais, não. Substituir aqueles que aposentaram. Tem um déficit de 400 policiais só no Vale do Paraíba. Isso na Polícia Militar. A Polícia Civil
com esses distritos todos caindo aos pedaços. Aqui em São José a gente tem necessidade de ter um distrito na região do Novo Horizonte, outro na região do Pudim, além de mais de 300 funcionários no Vale também, que precisam ser colocados. Isso eu estou falando da estruturação das duas polícias. Mas a gente precisa e tem a necessidade de que a segurança ela tem que vir com um outro olhar também. Um olhar de defesa do cidadão, mas um olhar pensando em como que a gente pode melhorar a educação, como que a gente pode melhorar a questão social para diminuir os índices de violência. Você sabe, Wagner, que aqui na nossa região, quando a gente pergunta por que é a região mais violenta do estado, esse índice, né? O Vale é o primeiro do interior de São Paulo. Mais do interior do estado. Esse índice é muito medido de acordo com a taxa de homicídios, né? Entre outras coisas, é uma pontuação, mas a taxa de homicídios ela dita muito isso. E sabe quem está morrendo aqui no Vale do Paraíba? É o jovem negro da periferia. Exatamente. Eu, infelizmente, um dia desses, voltando na reunião do PT, eu virei a esquina da minha casa e dei de cara com um jovem de 14 anos que tinha acabado de ser esfaqueado na esquina da minha casa. Eu moro na periferia de Taubaté e a gente tem que enfrentar cenas como essas como sendo algo naturalizado. Rotineiro, né? Morreu banalizar a violência, achando que isso aí é uma coisa de rotina. O filho de quem foi assassinado dessa vez é sempre assim. Não deu na mídia, a polícia passou por lá, recolheram o corpo e acabaram com toda a discussão. A gente não faz o debate de por que esses jovens morreram. Mas estava no tráfico. Por que esses jovens estavam no tráfico? Por que o tráfico de drogas chegou antes do que o Estado? Né? Se ele pegou isso como alternativa, muito provavelmente ele não encontrou o esporte, ele não encontrou educação, ele não encontrou cultura, ele não encontrou estrutura familiar, ele não encontrou nada. Então, combater a violência é muito disso que o Wagner falou, é entender qual é o processo complexo dessa violência. Isso. Eu, enquanto mulher, nós somos muito vítimas de violências domésticas que não contam com nenhum apoio do governo do estado de São Paulo. Então é importante, Wagner, saber, para nós, para a galera que acompanha os nossos debates aqui com relação ao feminismo, saber que quando você for eleito deputado estadual, você vai ter um compromisso com a pauta das mulheres. Compromisso assumido já. Sempre. Porque é importantíssimo a gente saber que a gente precisa votar em candidatos que tenham esse comprometimento, que tenham esse projeto, que abram o espaço dos seus mandatos para conversar com as mulheres, ouvir essas demandas e que tenham coragem de defender mais investimento no combate à violência contra a mulher e contra a juventude no estado de São Paulo. Nós temos um retrato que é muito triste mesmo e que hoje quem é mais penalizado é sempre a classe mais pobre, é o jovem. Então o retrato da segurança ele é caótico. É necessário investir em mais inteligência, é necessário fazer mais política social e tem condição. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Então não há desculpa para a gente estar numa situação tão calamitosa como essa que a gente vê na questão de segurança. Pra você ter uma ideia, a proposta eu hoje estava conversando com algumas pessoas na rua, qual que é a proposta para a área de educação? Eu falei, vou falar só uma, só que o Marinho já colocou. Ele quer que o nosso professor no estado de São Paulo ganhe igual o professor do Piauí. E ganha igual o professor do Piauí. Porque o salário do professor do Piauí é o dobro do salário do estado de São Paulo. Então, ou seja, o estado mais rico paga metade do salário do professor do Piauí na rede estadual. Então é uma situação lamentável e corrigindo essas situações na educação, na saúde, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar um outro olhar aí no atendimento à população e vai consequentemente diminuir os problemas de violência. E o que Brasília, a Júlia, enquanto deputada federal, consegue fazer para ajudar na segurança pública do estado de São Paulo, né? Isso que o Wagner começou falando das polícias, a forma como a polícia ela é organizada, como ela é criada para ser opressora, né, violenta, muitas vezes racista. Isso tudo você pode discutir com muita firmeza no Congresso Federal, porque a gente pode discutir a questão da desmilitarização das polícias, a gente pode discutir a questão da formação, ampliação de salário, qualificação dos profissionais, criar uma grande política nacional, junto com o governo do PT, que tem compromisso com isso, uma política nacional de segurança pública que consiga enxergar quão complexo é esse setor, né? Sim. É isso. Bacana. Júlia, adorei vir aqui bater um papo contigo. Adorei a sua visita aqui, vamos fazer mais vezes, né? Na visita, nós somos candidatos da região aqui do Vale, tá? Eu estou sendo candidato a deputado estadual, a Júlia candidata a deputada federal. A ideia é representar essa região, representar o estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, estando do lado certo, né? Que é o lado de quem quer defender os interesses da população. Nenhum direito a menos,
pela soberania nacional e com democracia. Esse é um compromisso que nós dois temos. Eu sou muito criteriosa com quem aparece ao meu lado, com quem eu trago, e aí até para falar aqui pro pessoal, se o Wagner está aqui hoje fazendo essa live é porque eu tenho inteira confiança no compromisso que ele tem, na qualidade que ele tem enquanto político, enquanto cidadão, e de que, enfim, que ele vai ser um excelente deputado estadual. Então, gente, entrem na página dele, entrem no perfil, sigam ele nas redes sociais, porque eu acho que a gente precisa entender mais o que é, qual a importância de um deputado estadual na nossa vida. Muitas vezes ele é esquecido, né? Fala do vereador, porque é tudo município pertinho, fala do lado federal, porque é o que aparece na televisão, o estado desaparece na história. Mas do outro lado também, vamos fazer uma recíproca aqui, é uma alegria estar aqui com a Júlia. Agora é a hora da rasgação cedo, gente. A Júlia é uma parceira que a gente já conhece de muitos e muitos anos nessa caminhada. O Congresso Nacional vai estar muito bem representado com uma pessoa de luta, de garra, como a Júlia, que já é jovem, mas já tem uma bela história de luta em defesa das mulheres, em defesa das trabalhadoras, trabalhadores, e que com certeza tem um compromisso muito grande com a nossa população. É isso. Muito feliz aqui de estar com você. Volte sempre quando você quiser. Nosso Facebook está aberto para você. Gente, compartilha lá para a galera ver. Beijo, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, gente.